Bom dia para todos. Então, nossa programação de hoje, no período da manhã, né, agora, nós vamos ter a apresentação das professoras Ariceles e Elaine, da Escola Melo Moraes, e elas vão falar um pouquinho das práticas relacionadas à metodologia ativa. Depois, nós temos as professoras Daniela e Patrícia, juntas com o coordenador Arthur, lá da Escola Pedro de Melo. Eles vão falar um pouquinho também sobre uma prática de rotação por estações. E depois nós temos um momento de interação. Na parte da tarde, nós também temos socialização de práticas. Nós temos o professor Gilberto, da Escola Juraci, e novamente as professoras Ariceles e Elaine voltam para falar com a gente, com os professores da TPC da tarde. Bom dia a todos os professores presentes, aos meus alunos que gentilmente concordaram em participar conosco. Eu sou a professora Ariceles, mais conhecida como professora Lili. Vou apresentar um pouquinho para vocês um pouco do nosso trabalho, trabalhando, né, as metodologias ativas. Sou com a professora Elaine e com os nossos alunos que irão se apresentar a vocês também. Bom dia, eu sou a professora Elaine, atualmente trabalho na Escola Melo Moraes com Ariceles, e nós vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho ao longo dos anos, né? Esse trabalho realizado nesse momento de pandemia, né, em que todos estamos nos reinventando para proporcionar aos nossos alunos uma melhor aprendizagem. Então, eu acho bastante importante essa socialização. Eu vou compartilhar a tela com vocês, por gentileza, me avisem a hora que aparecer para vocês. Já está aparecendo? Sim, Lili. Perfeito, então vamos lá. Eu trouxe alguns recortes aqui para vocês. A curiosidade, o que é diferente, se destaca no entorno, desperta a emoção, e com a emoção se abrem as janelas da atenção. Foco necessário para a construção do conhecimento, Granados 2018. As metodologias ativas contribuem para redesenhar as formas de ensinar e de aprender, a organização da escola, dos espaços, da avaliação, do currículo, da certificação, Bacic e Moran 2018. O trabalho com as metodologias ativas desde 2017, ano que eu retornei para o ensino como efetiva na escola regular. Como as atividades do estágio probatório já traziam essas propostas de metodologias ativas, aplicando essas metodologias, eu vou apresentar um pouquinho para vocês, né, junto com a professora Elaine, dos trabalhos que nós realizamos ao longo da nossa jornada. Na metodologia ativa, sala de aula invertida, ela é inversão no processo de ensino-aprendizagem, é instigar o aluno a buscar e demonstrar conhecimento. A sala de aula passa a ser o local para trabalhar o que já foi estudado previamente. Então, como aplicar essa metodologia? Então, os exemplos seriam realização de atividades práticas, resolução de problemas e projetos, discussões em grupo, laboratórios, lista de exercícios de estudo dirigido e etc. Então, tem por objetivo desenvolver o protagonismo, permitindo ao estudante o desenvolvimento e compreensão das habilidades no seu próprio ritmo. Então, como eu comentei com vocês, eu já aplico essas metodologias desde 2017, que eu iniciei lá no ensino irregular. Naquele ano, eu já tinha grupos de WhatsApp com os alunos do ensino médio, com regras pré-estabelecidas, né, gente? Que aquele grupo era exclusivo para o estudo de biologia. Por lá, eu enviava materiais com textos e vídeos para reforço dos conteúdos trabalhados ou para serem lidos e assistidos para a aula seguinte. Como a gente sabe que só tem 2 aulas por semana, isso facilitava muito e a aula rendia. Os alunos usavam aquele canal para tirar dúvidas e compartilhar o resultado das atividades e trabalhos que eram produzidos por eles.
Como o uso dessa ferramenta deu certo, eu continuei usando esse recurso quando vim para PEI em 2018. Ou seja, mesmo antes da gente imaginar que essa ferramenta ia fazer parte da nossa rotina e dos nossos planos de aula, né? E aí, a aprendizagem ensino híbrido é a mescla da interação de aulas presenciais e online. É intercalar conteúdos que se complementam. Exemplos de aplicação dessa metodologia é envio de roteiro de atividades aos alunos, interações pelo chat de CMSP, Meet, Teams, grupos WhatsApp e etc. O objetivo, o papel do professor é mediar o processo de aprendizagem para o estudante. As aulas tendem a ser personalizadas e de acordo com a necessidade do estudante. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, dessas atividades. Aqui é uma sala de aula invertida, é uma proposta que eu trabalhei com os alunos em ciências do 8º ano, são imagens de 2018 e 2020. Então, essa aula ela é planejada para acontecer entre 6 a 8 aulas. As 2 primeiras aulas, elas ocorrem no laboratório, os alunos realizam a atividade prática de construção de um circuito elétrico. Nesse caso, eu disponibilizei os materiais e lancei um desafio, que deveriam tentar acender a luz de LED e fazer uma ficha de relatório da atividade prática, falando quais as dificuldades que encontraram, se conseguiram de primeira, né? Coloquei o material ali, mas eu não falei o que era positivo ou negativo, eles que se viravam e tinham que relatar isso depois. Na 3ª e 4ª aula, aí a gente partia para a sala de aula. Na sala de aula, eu apliquei o estudo dirigido, que consiste numa lista de exercícios com questões dissertativas, para os alunos responderem individualmente, dupla ou trio. Aí fica a critério de cada professor, né, de como, da característica da sua turma, né, da sua sala. Para a realização do estudo dirigido, eu disponibilizava o acesso à internet para consulta, livros da sala de leitura e o próprio livro didático do ano sério. Nas últimas aulas, né, que seriam as aulas sequenciais para finalização, é a correção. Então, nesse momento, os alunos socializam as respostas, respondem oralmente, vão à lousa, se apresentam, mostram como foi o resultado do circuito que eles mostraram, explicam o que deu certo, o que deu errado. E eu fico ali só fazendo o papel de mediadora, instigando eles, né, cutucando para eles falarem mais e só corrigindo alguns conceitos. Mas nem sempre é necessário, porque eles mesmos conseguem ali falar, isso tá correto, acho que o da aluna X tá mais certinho, vão na resposta dela. Então, eles iam se apropriando do conhecimento, todo mundo junto ali interagindo. Eu brincava, né, que é o barulhinho pedagógico que ocorre, né? E eu trouxe para vocês o Vicenzo, que é o nosso aluno, que agora ele está no 2º ano do ensino médio, mas quando ele estava lá em 2018, no 8º ano. Vicenzo, quais são as suas considerações sobre a realização do estudo dirigido? Para mim, o estudo dirigido é uma forma diferente de estudar, pois é uma lista de exercícios que buscamos as respostas nos livros didáticos e dessa forma aprendemos sozinhos ou com um colega que fazemos a dupla. É interessante também por conta que a professora Lili, para quem realizasse os desafios do estudo dirigido, ganhava uma estrelinha para nos motivar cada vez mais a realizar as atividades e participar na hora da socialização. Perfeito, Vicenzo, obrigada. Essa, né, motivação pode ser de qualquer forma, né? Eu costumo dar um adesivinho de estrelinha e eles adoram. Agora é no modelo virtual, mas funciona também. Daí para finalização, né, dessa aula, de todo esse processo, você pode aplicar uma avaliação mensal ou bimestral para fazer o levantamento das habilidades que o aluno aprendeu e daquelas que precisam ser reforçadas, né, retomadas. Então, por isso que eu comentei que ela vai durar aí de 6 a 8 aulas, tá?
No caso da sala de aula invertida no ensino híbrido, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de aula de biologia do ensino médio, as habilidades essenciais que foram trabalhadas ao longo do ano de 2020. Aqui tem um recorte de um roteiro, né? Ali com um texto de apoio, com atividades para o aluno realizar. E aí, neste caso, eu ficava disponível tanto no chat do CMSP, quanto em reuniões e interações pelo Meet, só para tirar as dúvidas dos alunos. Então, eles traziam as dúvidas, escreviam no chat, abriam câmera, iam conversando comigo, e eu usava ali uma lousa bem simples, né? Uma lousa explicando para eles, tirando essas dúvidas. Então, é uma forma também de trabalho, né? De fazer essa sala de aula invertida. Mostra para eles primeiro, apresenta para eles a proposta de atividade com um texto de apoio e depois fica online só para colher as dúvidas. E aqui, como vocês podem ver a imagem da aluna Yasmin, ela vai falar um pouquinho. Quais são as suas considerações sobre a metodologia sala de aula invertida, Yasmin? Então, minhas considerações são que no ensino híbrido dificultou muito, os professores tiveram que adaptar formas de ensinar. Como o governo já disponibiliza as aulas, os nossos professores realmente estão ali para sanar as dúvidas, e a qualquer momento, se você mandar mensagem no horário disponível que eles estão disponíveis, eles vão arrumar várias formas de nos explicar o que a gente tem dúvida, e aí a gente se adaptou dessa forma. E então é muito bom isso, porque os professores sempre vão estar ali presente, e eu acho muito interessante isso, porque eles inventam várias formas de ajudar a gente e sanar as dúvidas. Perfeito, Yasmin, obrigada. Além, né, do CMSP, do Teams, Meet, enfim, existem outras plataformas que a gente consegue usar. E como, né, no nosso caso, a gente não tem mais o painel, o mural da escola para expor os trabalhos que os alunos realizam, então aqui eu trouxe um recorte para vocês de um roteiro que foi enviado com também um texto de apoio, uma proposta de uma atividade para eles reforçarem, né, fixarem o conteúdo, e uma atividade prática, uma mão na massa, para fazer com o que tem ali, né, disponível em casa. E aí, para a exposição desses trabalhos, eu uso a ferramenta Padlet, que é um mural virtual. Nele, os alunos postam perguntas e dúvidas sobre a matéria, fotos do caderno, sobre o que aprenderam com as aulas do CMSP, eles fazem resumos, gostam de usar o lettering, né, para fazer as letras bonitinhas, postam vídeos sobre o conteúdo, habilidade, e trocam ideias e informações. Então, ao ler a dúvida de um colega, o outro acaba aprendendo. Então, ele posta lá uma perguntinha, eu coloco a explicação, uma resposta, o outro já vai e responde, vai comentando em cima daquela explicação, e aí vai tendo um debate ali também, né? É uma outra ferramenta, uma outra proposta. Agora eu passo a palavra para a professora Elaine para apresentar um pouquinho para vocês como que é a metodologia ativa do ensino híbrido que ela trabalha com os alunos. Produzo alguns vídeos, né? Seja ele da parte experimental ou da parte teórica. Então, eu produzo vídeos de até 20 minutos, né? Que dá para colocar no YouTube ou enviar nas plataformas, né? Colocar no roteiro. E disponibiliza esses vídeos, né, junto com os roteiros para que eles possam assistir. Então, isso facilita bastante na questão das aulas experimentais que nós temos no ensino integral, essas aulas experimentais dentro do nosso currículo. Isso facilita bastante, porque o aluno ele não tem material para fazer em casa, geralmente, né? Então, eu disponibilizo a aula, o vídeo já feito,
para que eles possam dar uma conclusão, né? Então, esse recurso eu uso principalmente nas aulas de prática, né? Onde os alunos produzem um relatório no final. Eles trabalham o experimento na forma adaptada e, no final, eles colocam o que eles entendem, o que está acontecendo naquele experimento. Então, aí eu tenho 2 exemplos que eu coloquei, que é uma aula de química da primeira série, né, falando sobre a produção do carvão e a formação da chuva ácida, que eu disponibilizei no YouTube, e uma outra que eu disponibilizei apenas no roteiro deles, eles têm acesso pelo Classroom ou por alguma outra plataforma, pelo WhatsApp, falando sobre tabela periódica. Daí a aluna Bruna, ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência com vocês. Bom dia. Eu acho muito interessante os vídeos que a professora Elaine coloca, porque mesmo que o experimento seja adaptado, não é todo mundo que consegue fazer em casa. Então, ela explica certinho e depois faz o experimento e grava, e sana todas as dúvidas, e daí fica bem mais fácil de responder as questões. Na metodologia ativa aprendizagem entre times, a gente utiliza, né, além, né, da sala de aula invertida, o ensino híbrido, nós vamos mostrar um pouquinho das outras metodologias que a gente utiliza, né? Nesse caso, eu vou trazer um exemplo para vocês da aprendizagem entre times, que é a formação de equipe dentro da turma, estimular o fazer em conjunto. A aplicação da metodologia é a realização de exercícios de estudo de caso, tem por objetivo formar pensamento crítico mediante discussões e reflexões em grupo. No caso da aprendizagem entre times, a gente pode separar as equipes, né, de acordo com a aprendizagem, né, do aluno. Um no avançado, um no básico, um abaixo do básico. Aqui eu trouxe um recorte para vocês de uma aula de ciências do 6º ano, de março de 2019, eles realizando as atividades propostas no caderno do aluno, ali separados em pequenos grupos, eles realizavam as atividades que tem ali mesmo no caderno. Antes, né, foi trabalhado os textos, a atividade prática ali, que é a brincadeira do morto-vivo, que eles adoram, foi até a aula dessa semana de ciências, né, do Centro de Mídias, e depois eles tinham que realizar as atividades em conjunto, ali trocando ideias e informações para conseguir se apropriar desse conhecimento. A Giovana irá contar um pouquinho para vocês como que é realizar uma atividade que eu apliquei essa metodologia numa aula prática experimental de física. Eu dividi as equipes e apresentei alguns casos que os alunos deveriam encontrar a solução e deveriam julgar os inocentes e culpados usando as teorias da física para dar um veredito final. Giovana. Oi, bom dia. Quando eu penso em aprendizagem entre times, eu sempre lembro dessa aula que a Lili nos passou em 2019, em prática de física, na qual a gente tinha que simular um tribunal. Tinha a parte que julgava, tinha os juízes, tinha as pessoas inocentes, os culpados, e ela sempre dava um estudo de caso para a gente, para que a gente, entre times, tinha aqueles que eram avançados, tinha aqueles que eram abaixo do básico e básico. Então, a gente sempre se ajudava, a gente sempre discutia, entrava em debate e depois a gente conversava entre si para a gente ver se estava certo as questões, se não estava, e a gente entrava em um acordo. Então, era bem divertido porque não era aquela aula monótona que você senta ali sozinho. Então, a gente sempre conversava com as pessoas e sempre interagia um com o outro. Além de promover também, né, o projeto de vida, né, o protagonismo do aluno ali, eles entre eles, trocando ideias e informações. Então, mesmo dentro da aprendizagem entre times,
pode ocorrer sim uma sala de aula invertida, que o professor fique apenas como mediador ali, né, da aprendizagem. Agora eu irei passar a palavra para a professora Elaine, que ela irá apresentar a aprendizagem baseada em projetos. Bom, então quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, ela é uma metodologia ativa que propõe atividade prática como ferramenta. O aluno ele é convidado a participar das ações para o desenvolvimento da competência a ser trabalhada, né? A aprendizagem baseada em projetos é um método sistemático que envolve o aluno na aquisição do conhecimento baseada em tarefas cuidadosamente planejadas. Então, aí como o slide fala, né, eu tenho lá, propõe a atividade como prática, como ferramenta. Envolve tarefas e desafios para resolver um problema. A participação do aluno em ações reais para o desenvolvimento da competência a ser trabalhada. Aplicação da metodologia, realização de atividades práticas, resolução de problemas e projetos que tenham ligação com a vida do estudante fora da sala de aula. O objetivo é propiciar ao estudante a participação na construção do conhecimento, por meio de situações reais que o engajem e o sensibilizem. Então, eu coloquei aí uma aula, um roteiro, né, de uma aula de experimental, né, que pode acontecer em vários lugares da escola, não necessariamente no laboratório, né. É uma aula de 9º ano, que eu fiz na outra escola que eu trabalhava, e ela falar um pouquinho dessa importância, né, para que essa aula aconteça e exista efetivamente o aprendizado, né, é a organização do professor em relação ao roteiro e ao material. Então, eu acredito que isso seja de fundamental importância quando você vai trabalhar um experimento, uma aula prática experimental, seja ela no laboratório ou seja em qualquer lugar da escola, que você puder adaptar para isso, é manter sempre o material muito organizado, o roteiro muito bem feito, com uma rotina mesmo para que o aluno possa desenvolver esse trabalho, né? Porque para que você consiga, numa classe toda, estar trabalhando em grupos, né, e com materiais dentro do laboratório ou na mesa da merenda, né, que não falo que são lugares que a gente pode estar usando dentro da escola, quando não se tem um laboratório, você tem que estar com esse material muito organizado, né, para que funcione direitinho. Então, esse daí é um exemplo de roteiro, né, para as aulas práticas experimentais. Elas devem ter sempre esse roteiro, né, para que os estudantes se organizem e realizem o experimento, tá? Então, esse é um experimento falando sobre pH, na verdade, então usava material mais tranquilo, usava repolho roxo e algumas coisas da cozinha, que dá para ser adaptado para qualquer escola, não necessariamente estar dentro de um laboratório com reagentes químicos, né? E os alunos gostam bastante de fazer, né? Depois a gente discute o roteiro, os resultados obtidos, a importância dos erros, né, do roteiro, porque acontece de resultados diferentes de grupos diferentes, daí a gente vai trabalhar um pouco essa questão do porquê que deu errado, né? Então, eu acho que é bastante interessante isso daí. A aluna Bruna vai falar um pouquinho sobre, né, essas atividades baseadas em projeto. Eu acredito que um projeto ele mobiliza muitas pessoas e aumenta principalmente a participação dos alunos. E como um projeto chama bastante atenção, ele estimula a aprendizagem cooperativa de todo mundo. Como quando eu fiz um projeto com a Lili de diminuir o desperdício de comida na escola. E durante um mês, mais ou menos, eu ia lá e pesava o lixo, para ver se realmente estava diminuindo. E vários alunos viam e me ajudavam a pesar tudo certinho, anotar, e por vontade própria, só chegavam e me ajudavam.
E eu acho que isso melhora muito no desempenho do aluno e reduz também a evasão escolar. Obrigada, Bruna. O outro assunto dentro das metodologias ativas é o estudo de caso, né? O que eu tenho lá? Proposta inicial de análise de caso que pode ser real, fictício ou adaptado para a realidade. Envolve tarefas e desafios para resolver um problema. Aplicação da metodologia, realização de atividades práticas, análise de situações reais ou fictícias, resolução de problemas, etc. O objetivo é mobilizar saberes dos estudantes para potencializar e favorecer novas aprendizagens. Eu coloquei aí essa atividade, ela foi desenvolvida alguns anos atrás, numa escola regular, né, onde eu trabalhava. Então, dentro das aulas de Química da segunda série do ensino médio, onde os alunos foram divididos em 3 grupos, cada grupo com uma função dentro da atividade. Então, é uma atividade que falava sobre a cena do crime, né? Então, eu tinha investigadores, peritos da cena e analistas. E após a leitura do roteiro, em que existia uma matéria jornalística fictícia sobre latrocínios na cidade, os alunos foram apresentados a uma cena de crime, onde eles tinham que coletar material e processar esse material com o conhecimento da química que eles aprenderam durante o primeiro e o segundo ano, ou a segunda série, né? Para chegar na resolução do caso, a partir das fichas de suspeitos que eles receberam depois que eles já tinham feito esse processamento, né? Para descobrir quem era o culpado. Então, eu mobilizei, na verdade, para essa atividade o pessoal da secretaria, porque eu tinha que preparar fichas de suspeitos, então todos eram suspeitos, né? Então, eu tinha lá pedacinhos de cabelo que eu colhi, coloquei nessa ficha, tinha digital, tinha as preferências de bebidas, tinha várias informações que, quando os alunos recolhessem as provas, né, na cena do crime, quando eles analisassem todas elas e juntassem, eles conseguiriam descobrir pelas fichas do suspeito quem eram os suspeitos. Então, ali ele tinha a questão da integração do grupo, né, do trabalho de integração do grupo, que eles tinham que trabalhar em conjunto, senão não conseguia chegar no resultado final. Então, são algumas atividades que eu consegui desenvolver ao longo desses anos, né, com poucos recursos, mas que ajudam o aluno a entender melhor o que está sendo trabalhado, né. Todas essas atividades possuem um roteiro para ser seguido. Então, nessa atividade de química, o que eles fizeram, né? Eles trabalharam com o conceito de mudança de estado físico, determinação de medidas, temperatura, identificação de substâncias ácidas, um pouquinho de grafologia, interpretação de texto, né? Como eu falei lá no início, eu começo com um texto para iniciar essa história. Então, eu acho bastante importante. E dá para ser trabalhado, né? Dá um trabalho? Dá trabalho. Mas a gente consegue estar fazendo essa atividade ou atividades parecidas com essa com os nossos alunos na escola regular também, né? Porque hoje se fala muito, as PEIs conseguem, né? Porque tem mais tempo. Mas eu tenho essa prática de fazer atividade desde quando eu comecei, em 98. Então, é uma atividade corriqueira no meu dia a dia de aula, introduzir atividades experimentais diferenciadas. A aluna Giovana vai falar um pouquinho sobre, né, esse estudo de caso. Nos estudos de caso, a gente sempre vale lembrar das eletivas que a gente tem na escola. Uma das eletivas que eu mais me recordo, tratando sobre essa aula de química que a Elaine falou, foi a eletiva chamada Que Tiro Foi Esse? Não lembro que ano que aconteceu essa eletiva, e infelizmente eu não fiz parte dela para poder falar como foi exatamente, mas eu já ouvi muitos relatos de alunos que aprenderam bastante com essa eletiva, conversaram com outros alunos
E assim, aquilo foi muito bom porque é uma maneira da gente aprender coisas novas e coisas que a gente aprende no dia a dia de uma forma mais dinâmica. Então, é muito divertido para gente, aluno. Obrigada, Giovana. Nós vamos continuar falando sobre metodologias ativas dentro da questão aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. Então, eu tenho lá, individual. Estudante percorre seu caminho. Grupal. Estudante aprende com os semelhantes. Orientada. Estudante aprende com o professor, tutor ou mentor. Aplicação da metodologia, aulas experimentais, eletiva. Favorecer o equilíbrio entre as dinâmicas de organização dos estudantes, ou seja, individualmente ou em grupo e orientada. Isso é o objetivo desse tipo de aula. Então, na sequência, eu coloquei um slide de uma eletiva que eu fiz há 3, 4 anos atrás, acho que 3 anos atrás, na escola PAF, chamava Loucos pela Ciência. É uma atividade que eu fiz com os sextos anos. Nós tínhamos 3 sextos anos e eu tinha 27 alunos dos sextos anos. Como na época os alunos ainda não tinham aulas experimentais e eles tinham paixão pelo laboratório, né, de querer ver o que acontecia lá dentro, então eu fiz essa proposta para o coordenador de fazer uma eletiva só para os sextos anos que falasse sobre aulas experimentais. Então, eu coloquei esse nome, né, Loucos pela Ciência. Então, eu trabalhava com 27 alunos, que eram divididos em 5 grupos, né, com 5 ou 6 alunos cada um, e eles faziam os experimentos, seguindo o roteiro, anotavam os resultados, todos os grupos faziam, né, anotavam os resultados, para que durante a aula nós pudéssemos discutir as diferenças de resultado. Mesmo quando eles seguiam o mesmo roteiro, o que acontecia? Por que dava errado, né? Mesmo seguindo uma mesma receita, o que aconteceu para que desse errado? Então, esse momento era bastante importante de discussão com os alunos, né? Foram muitos experimentos realizados por todos os alunos, que no final resultou nesses painéis, né? Então, eram painéis que eu fiz a montagem deles, com os resultados, e os alunos apresentaram esses painéis na culminância. A aluna Yasmin, ela vai falar um pouquinho sobre esse tipo de metodologia. Então, esse tipo de metodologia sobre eletiva é muito bom para nós alunos, principalmente para nós que estamos no terceiro ano também, porque ela ajuda a gente a trabalhar em grupo e individualmente e nos preparar para o mercado de trabalho. Então, é interessante, porque trabalha tanto de forma quanto meio rígida, e isso ajuda nós alunos a trabalhar com pessoas que a gente não conhece, com pessoas que a gente conhece, e a gente aprende a lidar com o mercado de trabalho. Bom, passo a palavra para a professora Ariceles. Aqui estão, né, algumas referências, se vocês quiserem aprofundar sobre o assunto, e nós colocamos à disposição, se quiserem entrar em contato conosco, pelo nosso e-mail institucional, fiquem à vontade. Muito obrigada. Aproveito para agradecer os nossos alunos também, Yasmin, Giovana, Bruna e Vicenzo. Passo a palavra para Patrícia e Juscelene. Muito obrigada. Obrigada. Muito bacana. Obrigada a alunos aí que estão aí participando, né, Paty? Que bacana ouvir eles falando. Nós vamos dar sequência às apresentações e depois que as apresentações terminarem, aí nós vamos conversar, todos nós, tá bom? Então, eu passo a palavra agora para o Arthur, para a Daniela e a Patrícia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Patrícia, bom dia, Juscelene.
Bom, teremos duas Patrícias hoje aqui, de Xará para Xará. É um prazer poder estar aqui, né? Poder estarmos aqui compartilhando um pouquinho das nossas práticas com toda a equipe de Ciências da Natureza e Matemática. Eu tomo liberdade, eu fiz uma colinha de alguns pontos que nós elencamos desde a nossa reunião conjunta, aqui com as senhoras, até outros desdobramentos que era ontem, 6 horas da tarde, estávamos ainda no afinamento das falas. Então, bom dia, eu sou o Arthur, estou professor coordenador de área na Escola Estadual Pedro de Melo. A escola, ela se situa no bairro do Tupi e atende o distrito de Tupi e bairros ao redor, tá? A ideia inicial dessa minha fala, em parceria com as professoras Patrícia e Daniela, que são as verdadeiras estrelas desta replicabilidade, é uma rápida contextualização do desafio que nos foi proposto conversar sobre metodologias ativas, quando, na verdade, a nossa escola está indo para o 3º ano, aderida ao programa Ensino Integral, dos quais 2 anos foram de pandemia, tá bom? Quando a gente fala que é a escola do Tupi, e aqui eu tomo como um carinho à parte esse termo, essa caracterização, nós atendemos inúmeros outros bairros que se estendem ao Tupi. Então, existe ali o bairro Santa Isabel, existe o Cortume, existe o Jardim Bartira, e uma série, assim, inúmeras chácaras, fazendas, recantos, que até hoje muitas famílias vivem dependentes de fossa. Tudo bem, vamos começar pela fossa para a gente chegar numa outra informação que tem tudo a ver com a metodologia ativa, que é a falta de sinal telefônico. E quando eu friso isso, sinal telefônico, não adianta o aluno ter chip, não adianta o professor ter chip, não adianta o professor ter aparelho. Não existe sinal de telefonia móvel em muitas áreas, muitos locais ali da comunidade que a escola atende. Então, olha o desafio, metodologia ativa no meio da pandemia, em que todo esse acesso à informação, essas devolutivas têm ocorrido de forma remota, de forma híbrida, muitas vezes. Na sequência, ainda dentro dessa caracterização, a gente tem que... Pensamos, desde a chegada da pandemia, o que vem a ser esse boom de metodologias ativas, e realizamos uma série de formações, muitas delas consoantes aqui com as formações da diretoria de ensino, com outras práticas já ocorridas, como as formações do Mind Lab, Mente Inovadora, da STEM, para a gente refletir mesmo o que vem a ser esse ativo da metodologia. Então, a gente sempre parte do pressuposto, atrelando-se aos princípios do PEI, que vai ser metodologia ativa na nossa situação se nós garantirmos a promoção, a fomentação de práticas que levem a uma construção coletiva de jovem autônomo, solidário e competente. Tá? São aí os fundamentos, as bases do programa Ensino Integral. Tudo isso dadas as limitações tecnológicas, que mesmo com todo o apoio da SEDU, que mesmo com todo o aparato do Centro de Mídias, a nossa comunidade não se enquadra facilmente nessa era virtual. Bom, não vou me estender mais, porém, alguns apontamentos que nós fomos realizando das inúmeras metodologias num pupurri de práticas ao longo desses 3 anos. Então, em metodologias ativas, a nossa equipe ela se pergunta o seguinte: nós trabalhamos resolução de problemas? Sim, mas também nós trabalhamos a criação de situações problemas por parte dos nossos alunos. Isso tem uma íntima relação com o que nós já vimos ser a pedagogia da pergunta, o ato investigativo, o ato exploratório, que inclusive na fala anterior já foi apontado. Nós também trabalhamos muito com uma filosofia do não, ou epistemologias negativas,
não no sentido, pessoal, de um pessimismo, mas é bem na esteira do que o Gaston Bachelard nos convida a pensar, de aprender com o erro, de aprender com o negativo, de aprender com aquilo que foge ao esperado. Então, isso tem muito a ver com a devolutiva dos nossos alunos, isso tem muito a ver com inúmeras situações outras que eles trazem a partir dos roteiros que nós temos fomentado e desenvolvido com eles. Nós também, então, frisamos o quanto que está, assim, presente em nossas práticas aprendizados de outras formações. Isso não só a partir do período da pandemia, mas de anos anteriores. Não é porque a nossa escola se tornou PEI recentemente que muitas práticas típicas do PEI nós já não realizávamos. Então, vem aí ao encontro, né, caminhando de mãos dadas com muitos apontamentos que a senhora Ariceles e Elaine nos apresentaram. Não é porque estamos na área de ciências da natureza e matemática que nós não trabalhamos texto, leitura, produção textual, interpretação de imagens, linguagem verbal e não verbal, identificação de informação implícita e explícita. Não faz muito tempo, mas a Kátia Stocco, professora, autora de inúmeros livros, tinha um capítulo especial num livro que ela própria e outras pesquisadoras organizaram, chamando a atenção, ler e escrever em aulas de matemática. Então, a gente tem sempre essa bandeira do sim, com certeza e por que não. Nossa, mas ler e escrever é uma metodologia ativa? Vamos lembrar, então, do nosso critério. Está promovendo um jovem autônomo, solidário e competente? Com certeza e por que não. Na sequência, em inúmeras práticas, tanto de roteiros como em sala de aula, no mundo sem Covid, no mundo com Covid, nós prezamos pela realização de registros diversos. Ou pode ser também alguns diários de bordo, muitas vezes até elaboração de glossários. Isso tem tudo a ver com a pedagogia da pergunta, com a conceituação, né? A habilidade de conceituar, ela é muito mais presente na nossa área e, sobretudo, nos dizeres mesmo curriculares. Então, nós prezamos também por essas entradas, sempre que possíveis, de forma assim constante, para um trabalho de letramento científico, alfabetização científica, e com isso, aí já se aproximando de outros conceitos, da linguagem matemática. A apropriação da linguagem matemática, a identificação dos símbolos, dos signos, é fundamental para, então, uma devida abordagem conceitual e, então, de habilidades. Na sequência, fazemos, junto com ações de tutoria, algumas tutorias acadêmicas. O que é isso, né? Até aproveitando um pouquinho da fala da formação de hoje pela manhã no Centro de Mídias, não se trata do professor virar psicólogo. Então, a gente tem que fazer o que melhor sabemos, que é cuidar da aprendizagem dos nossos alunos. E um dos pontos elencados por toda a equipe escolar é que a tutoria, diante das situações às quais estão submetidas a nossa comunidade, ela é um espaço, um tempo, um momento muito oportuno para fazer esse acompanhamento pedagógico. Então, entre aspas, nós chamamos ações de tutoria acadêmica. Ao longo dela, né, todo o trabalho também com o socioemocional, pessoal. E assim, de maneira mais abrangente, né, tudo isso que nós estamos elencando, vamos apresentar aqui para vocês, está debaixo de um grande guarda-chuva, que é o cumprimento curricular. É seguir à risca o que vem pregado, o que está devidamente organizado, estruturado nos currículos paulistas. Tomando cuidado com devidas adaptações, tema inclusive de outras ATPCA, se não me engano a última, a apropriação de conhecimento de modo a enriquecer a prática. E fechando então essa minha fala, tudo isso para a promoção, vou ser repetitivo, mas do jovem autônomo, solidário e competente. Nós estruturamos rapidamente essa nossa apresentação, a participação de nós três. Então, na sequência, nós teremos a fala, a apresentação da professora Daniela, professora formada pela Unesp de Rio Claro, em matemática,
e da professora Patrícia, formada em Ciências Biológicas pela UFSCar. Então, professora Daniela, por gentileza, e eu vou encerrar aqui o meu microfone e a minha câmera. Bom dia a todos os professores, Juscelene, Patrícia. Eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu fiz em 2019 na escola, né? Quando eu assumi a sala em agosto, no segundo semestre, que como no PEI tem essa troca, né? Então, eu assumi essa sala de terceira série no segundo semestre. Era o primeiro ano de PEI, né? A gente estava ali aprendendo também muitas coisas, né? Era o primeiro ano meu de PEI. Então, com essa turma que eu assumi, eu percebi que a gente tinha um trabalho a fazer, porque era uma turma que apresentava muitas defasagens nas habilidades. Então, eles tinham dificuldades com as habilidades básicas, né? Para aquela série. Então, por exemplo, marcar as coordenadas no plano cartesiano, tinha muitos alunos ali com essa dificuldade, ou realizar uma simples divisão, né? Multiplicação com números decimais. Então, ali foi um trabalho bem de formiguinha mesmo. Quando eu assumi essa sala, né, eu já percebi que eu teria um grande desafio ali pela frente, né? Como que eu, por ser um terceiro ano, eles estavam a 2 bimestres para terminar o ano letivo, né? Eu tinha que dar um boom ali na aprendizagem deles. Muitos alunos apáticos, sem muito interesse, né? Então, nas primeiras aulas foi mais... Eu fiz assim, em conjunto com as aulas, uma observação mais profunda de cada aluno, como é que era a dinâmica, como é que era a dificuldade, né? E vi que ali eles teriam que ter uma metodologia diferenciada, e eu teria que estar trazendo ali um atrativo a mais para tentar conquistá-lo ali e conseguir aí trabalhar essa defasagem que eles tinham aí dentro das habilidades. Então, conversando com o coordenador Arthur, né, diante de um trabalho que eu já realizava com os 7º anos, eu trouxe a proposta de estar trabalhando com agrupamento, com agrupamentos produtivos com a turma do terceiro ano. Então, aí eu me planejei, conversei com o Arthur, né, nós conversamos, e aí eu levei a proposta para os alunos, né, coloquei para eles qual seria a nova metodologia de trabalho com eles, né, seria um trabalho em grupo, um agrupamento, realizado todos os dias, né, todos os dias que eu estivesse presente ali com eles, e com exceções aí nas avaliações, né, as avaliações eram individuais, algumas em grupo, né, e outras individuais. Então, como que foi feita essa divisão? Os alunos foram divididos com critério de rendimento, como eu não os conhecia, né, eu peguei o rendimento do primeiro e segundo bimestre, pelos seus níveis aí de conhecimento, e foi realizada a divisão. Então, eu dividi a turma por níveis, eles iam formando os grupos entre eles. Mas como a gente sabe que tem o grupo que tem mais dificuldade, tem aqueles grupos mais medianos e tem aquele grupo que desenvolve melhor, né, as habilidades, eu separei por cabeça quem eu sabia que não podia ficar junto com o outro colega que não ia render. Então, esses pontos, problemas, vamos dizer assim, que eu teria no desenvolver das atividades, eles foram o cabeça da montagem dos grupos. Dividimos, tá? Eles escolheram dentro de um critério que eu coloquei, desenvolvemos aí os grupos, se eu não me engano, na época eram 7 grupos de 4 alunos. Construímos junto com eles as regras, né? Que seriam essas regras? Desde uma organização
organização do grupo, né? Eu chegava na sala, a sala já estava organizada em grupos, todos sentados, todos prontos para começar, né, aquela aula proposta. E dentro dessas regras que foi criado com eles, a gente colocava uma pontuação, só uma questão de visual, né? Então, no cantinho da lousa, colocava lá a pontuação de organização, a resolução de todos os integrantes do grupo, gerava uma pontuação. Aluno que precisava sair por algum motivo, que a gente sabe que uma voltinha lá no pátio, né? Eles tinham eles mesmos, né, criaram uma pequena punição aí de pontuação. Então, o que a gente percebeu? A interação entre eles, a participação da sala toda, ela gerou, assim, assim, como que eu vou dizer, né? A participação deles foram mais produtivas, né? O interesse em estar aprendendo, o interesse de um ajudar o outro. Então, aí a gente já começou a perceber nas primeiras aulas, quando nós começamos a trabalhar. Então, 6 dias na semana, né? 6 aulas aí na terceira série, eu separava um dia, que seria 2 aulas, para trabalhar especificamente as habilidades em defasagem. Então, era dada, aí eu montava uma lista de exercício, né, uns 4, 5 exercícios, em cima das habilidades das APs, e o grupo todo, né, os integrantes do grupo, eles tinham que discutir desde o enunciado, né, qual era o caminho para resolver o exercício, o que estava pedindo o exercício, e eles tinham que discutir, todo mundo tinha que pensar junto, desde aquele com mais dificuldade até aquele que já sabia resolver a questão na primeira leitura. Mas o propósito ali era que todos, né, realmente entendessem ali o que a questão estava pedindo. Então, dentro dessas aulas diferenciadas, além de trabalhar a resolução dos problemas, era trabalhada muito essa questão de interpretação do problema, né? Porque a gente sabe que nossos alunos na matemática, qualquer número que aparece ali, ele está tentando resolver, né? É muito automático, não tem um momento de refletir sobre a questão que está proposta naquele exercício. Tá? Então, era trabalhada ali as questões das APs, as questões que eles tinham muita defasagem, né? Depois a Patrícia vai complementar um pouquinho, que nós trabalhamos muito junto essa questão da defasagem dessa turma. Bom, no final, né, eles discutiam os problemas, resolviam todos os problemas, eu dava o visto como incentivo que todos tinham feito, colocava a pontuação que eles proporam, né, nas regras, e no final eu escolhia um aluno para apresentar uma questão daquele conjunto de atividades. Então, sem eles saberem, né, assim, qual eu iria chamar, com a ideia de que todos tinham que ter o conhecimento da resolução daqueles exercícios. Então, era chamado o aluno e o aluno explicava para o resto da turma cada exercício que estava proposto lá. Tá? E o que foi percebido, né, com essa dinâmica diferente de sala de aula? Eles cobravam muito quando um dia, né, o outro que eu queria testá-lo, colocando em fileiras, né, para a gente ter ali um momento de explicação, de conteúdo, de resolução, eles não aceitavam mais, né? Eles queriam trabalhar em conjunto, eles queriam trabalhar com os agrupamentos. Então, foi muito interessante a vontade que eles tiveram depois que eles pararam, né? E tiveram esse momento de refletir sobre as questões, né? Percebemos que
aquele aluno que tinha muita dificuldade já conseguia mais acompanhar os demais. Então, foi um crescimento assim muito interessante, muito prazeroso trabalhar com essa questão, né? E aqueles alunos que a gente viu que estavam muito abaixo do básico começaram a evoluir. Então, esse trabalho foi feito mais ou menos final do terceiro, quarto bimestre. Né? Então, foi isso. A professora Patrícia trabalhou muito, né? Também, né? Trabalhamos nessa sala, e eu trabalhei muito a questão básica, né? Dessas habilidades, essas defasagens. Então, enquanto eu trabalhava o básico, a professora trabalhava mais completando aí a produção com eles. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, para ela completar o que a gente fez aí com essa turminha. Muito obrigada. Obrigada, Dani, pela apresentação. Bom dia, Jusilene, minha xará Patrícia, e todos os outros professores que estão comigo aqui hoje, nesse dia friozinho. Bom, muito bem colocado o que a professora Dani falou a respeito das habilidades, mas antes eu gostaria de argumentar que, na verdade, eu ingressei em 2019 junto com o início do PEI, da Pedro de Mello, e iniciei o programa de ensino integral com o desafio de trabalhar aí preparação acadêmica com os alunos, além de mundo do trabalho e práticas experimentais. E quando eu fui me aprofundando junto à questão da preparação acadêmica, eu percebi que, além das habilidades necessárias pelos alunos para o terceiro grau, né, o nível superior, além de todas as habilidades também do mundo do trabalho que eles precisam ter, tinha uma grande defasagem natural dentro do nosso sistema e da condição que os alunos são inseridos, né, a comunidade é inserida por falta de possibilidades, e anterior ao PEI havia muita dificuldade de ter aí os professores completos, né, carga todos os professores. A gente percebeu certas defasagens, inclusive na defasagem a autogestão, né, a organização. Dentro do PEI, nessa disciplina que hoje não existe mais, preparação acadêmica, ela foi diluída aí dentro do projeto de vida e alguns outros momentos, né, já na nova modelagem do PEI não existe mais. Eu conversei muito junto ao Arthur e a nossa PCG, a Giovana, a necessidade de começar aí a trabalhar com eles a hora H. O que seria a hora H? A hora de trabalhar, colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos, e não só dentro de uma área de conhecimento, no caso nosso, que é ciências da natureza e matemática, junto a todas as áreas de conhecimento, códigos, linguagem, ciências humanas, e treiná-los, entre aspas, eu acho que não é nem treiná-los, apresentá-los às situações diversas que existem dentro de um momento de fazer uma avaliação externa, ainda mais ingressante aí em qualquer universidade ou faculdade. E muitos ali tinham, dentro do projeto de vida deles, grandes desejos de fazer universidades, a Exalc, que é nossa aqui, ou outras como o Unesp, o Fiscar, a Unicamp, o USP, de acordo com a área que eles desejavam aí para seguir seu plano de vida, projeto de vida. E aí surgiu, após a Dani começar esse trabalho de matemática, né, trabalhando as habilidades, um levantamento com eles,
eles pediram para que eles tivessem condições de colocar em prática os conhecimentos de todas as áreas dentro de uma formatação. Eu iniciei como uma formatação mais dinâmica, onde eles fossem protagonistas dessa atividade. Então, a gente alinhou, né, dentro da sala, principalmente, porque nada numa terceira série do ensino médio é feito imposto, é tudo meio de um acordo, porque também não adianta. Eles são pessoas que estão no final da sua formação dentro do ensino básico, ensino médio, né, e já estão começando a visualizar o seu plano aí dos próximos passos, né, dentro do projeto de vida. Então, a gente alinhou aí, queríamos fazer uma rotação, tá, dentro das áreas de conhecimento, de atividades do Enem. Por que o Enem? Porque o Enem são textos muito bem redigidos, onde tem a interdisciplinaridade muito bem colocada, né, dentro de todas as áreas, e trabalha muito a questão de leitora, que é muito importante para eles, que eles têm uma certa dificuldade na leitura dos exercícios, então conseguimos trabalhar isso paralelamente. E formamos grupos, foi feita uma opção aí de formar grupos mesclados e que pudessem fazer uma rotação da área de conhecimento. No Enem são 4 áreas: ciências humanas e sua tecnologia, ciências da natureza e suas tecnologias, códigos e linguagem e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Na época, hoje já está mais separado dentro do currículo novo no ensino médio, mas na época matemática e ciências da natureza estavam trabalhando junto. Então, foi feito grupos, no qual toda a aula de práticas, né, preparação acadêmica, e depois eu incluí práticas experimentais, que também era da minha disciplina, nós trabalhávamos aí exercícios do Enem, selecionados, dentro aí das defasagens que nós percebíamos em comunicação com os outros professores da áreas específicas, e isso foi muito interessante, porque havia rotação entre as áreas, e eles se autodesafiavam. E uma sugestão que surgiu no meio, tá, deles mesmos, os exercícios que fossem mais complexos, que aquele grupo estava efetuando, eles desafiassem os outros colegas, e depois eles explicassem como chegava ao término daquele exercício. Ou por sorteio, dependendo do dia eu fazia um sorteio de alguém do grupo, dependendo do dia eu deixava eles livres para escolher, ou alguém se candidatar para explicar. Foi extremamente produtivo isso. A própria Dani já colocou muito bem aí a respeito de como ter um gás, um ânimo na turma muito grande, principalmente em matemática, que normalmente os alunos têm grande dificuldade. Os outros professores das outras áreas foram desafiados pelos alunos, então toda hora eles estavam procurando para tentar resolver, e o acordo foi que a gente pedi gentilmente aos professores que não dessem a resposta pronta, que eles simplesmente dessem as indicações, né, de como chegar às respostas, para que eles pudessem aí ter esse trabalho. Então, a hora do almoço deles era a hora de eles colocarem a mão na massa, né? Vamos correr atrás das respostas para quando chegasse a aula, eles conseguissem aí ter um desempenho melhor dentro do, né, o grupo ser melhor do que os outros. A própria competitividade, que na verdade não é isso que a gente fomenta, mas é natural, aí principalmente entre jovens, né? E finalizando, o resultado acho que melhor foi visto pela escola e que muito nos alegrou, a quantidade de alunos que puderam ingressar e tiveram ingresso aí no Instituto Federal, na USP,
e outros tiveram aí, já entraram para cursinho direto, porque tem aí, dentro do Projeto Vida, alguns cursos um pouco mais concorridos, como medicina, mas acima de qualquer coisa, além de ter a rotação, além de ter todo esse trabalho em equipe, além de ter a motivação dos alunos, formar alunos protagonistas, a gente viu realmente eles acreditando no potencial deles. Eu acho que esse foi o melhor presente que todos nós da equipe tivemos. E, consequência disso, apesar de, na época, a aluna que era do primeiro ano, mas convivia muito com terceira série do ensino médio, perdão, primeira série, convivia muito com a terceira série, isso foi em 2019, uma aluna chamada Maria Eduarda, tirou como treineiro ano passado 960 na redação do Enem, e está estudando muito e sempre fala, foi dentro da escola, vocês mostraram quanto que nós somos capazes, e os alunos, como é uma comunidade muito fechada, eles se comunicam muito, eles têm muito de um apoio ao outro. Então, essas atividades que nós fizemos e estamos fazendo dentro do possível, mesmo remotamente, sempre passando informações, sempre mandando exercícios do Enem, nossos percursos formativos, e faz com que eles acreditem neles mesmos, linkado aí em todas as habilidades que o próprio currículo solicita e o projeto de vida deles. Eu agradeço a oportunidade de estar aí fazendo essa replicabilidade muito prazerosa e que fica com resultado muito compensador da Pedro de Mello. Nem tudo foi perfeito, nem tudo foi maravilhoso, tá? Mas são experiências que estão acontecendo assim e, particularmente, eu estou bem feliz assim com os resultados. Lembrando, né, que não é 100%, não é uma coisa que tem aqueles probleminhas no caminho, no percurso, mas a gente está trabalhando aí para cada dia ficar melhor. Na verdade, assim, qual que foi primeira coisa antes, o objetivo, né? Aqui no Juraci, a gente tem eu sei que cada escola assim, tem a sua particularidade, a gente sabe das dificuldades, e aqui no Juraci também não é diferente. Qual que foi, acho que a grande ideia aqui, que a coordenação, a direção sempre nos apoia aqui para poder desenvolver. Somente a coordenação, ela falou assim, Gilberto, né, e outros professores, vamos aproveitar aí que os alunos têm uma facilidade, questão de tecnologia, vamos tentar trabalhar alguma coisa com eles, vamos tentar colocar em prática, já que essa situação que nós estamos vivendo não é tão fácil assim, né? E eu falei, beleza, vamos tentar aí. E eu comecei a fazer uma pesquisa aí, tem algumas coisas que eu já trabalho bastante tempo aí, e eu comecei a enxergar aqui na matemática, né? Eu dou aula aqui, tem tecnologia, matemática e tenho eletiva também. Eu falei, bom, o nosso foco maior aqui, né, como muitos amigos aí, é o Google Classroom, né, e o CMSP. Daí eu comecei a fazer uma pesquisa no sentido como que eu poderia estar linkando algumas coisas, né, junto ao Google Classroom. E fui pesquisando, fui trabalhando, fui aí fuçando e consegui, além de uns que eu trabalhava já alguns aplicativos, consegui começar a pesquisar alguns aplicativos que eram todos compatíveis com o Google Classroom. Esse foi o primeiro passo aí que eu falei, bom, já que eu consigo trabalhar esses aplicativos, né? E aqui na escola a gente tem acesso à internet, né, tem a rede Wi-Fi, os alunos conseguem conectar legalzinho. Falei, eu vou tentar pegar esses aplicativos e começar a trabalhar com eles, tentar colocar em prática. Só que dentro dessas dificuldades, dentro da proposta, eu pensei um pequeno detalhe aí que depois até conversei com a Patrícia, com a Juscelina, a gente teve um momento aí
interação, mas eu fiz isso sem saber. Até comentei com ela, na verdade, assim, comecei a usar esses aplicativos, comecei a usar essas ferramentas, essas plataformas, mas eu estava vendo que o que estava pegando é o seguinte, analisando o CMSP, a gente tem uma programação para desenvolver. E os alunos, eu estava, aqui a gente está, como vocês estão, muito colado, né, com o CMSP, o que tal, as habilidades sendo trabalhadas, e eu achei que estava, assim, muito o tempo, tipo, não dava tempo dos alunos ver, pesquisar. Então, conversei com a direção, com a coordenação, falei, bom, eu vou atrasar um pouco meu andamento, né, para poder os alunos poder pesquisar mais, tentar interagir mais. Eu sei que assim, não é 100% isso, tá? Mas assim, eles poderem pesquisar mais, verificar qual assunto nesse MSP que estava trabalhando. Então, eu atrasei, assim, eu particularmente, uma 2 semaninhas. Então, antes de eu poder trabalhar com esses aplicativos, o que eu fazia? Eu soltava o conteúdo para eles, né? Como já tinha esse conteúdo já rodado no CMSP, eu alimentava lá no Google Classroom com vídeos, arquivos, enfim, tudo que era possível para eles estar podendo analisar, ver, pesquisar e para a gente poder debater esse assunto, começar a conversar sobre isso e que, não, assim, pelo menos alguma coisa, para eles terem alguma luz ali para eles poderem, e não só chegar eu falar, faça exercício, faça isso, faça aquilo. Então, eu soltava o material antes, com uma semana de antecedência, para estar olhando, pesquisando, vendo, para depois a gente começar a trabalhar. E nessa pesquisa aí de aplicativos, né, eu consegui que eles fizessem algumas atividades, que era da apostila, que foi trabalhar no CMSP, e eu consegui colocar para eles desenvolver. Então, e assim, além de alguns aplicativos aí, hoje aqui na escola, né, vou falar para vocês, depois eu até mostro aí um aplicativo, que 80% dos professores aqui estão usando. Eles estão usando dentro da aula deles, para registro, para arquivar as atividades, enfim. Então, foi pontuando esse caminho. Então, uma necessidade aí, porque estava muito... Eles estavam deixando de fazer algumas atividades, como acho que todos aí estão passando por isso, tem alguns que a gente não conseguia interagir com eles, enfim. Então, eu tentei, falei, vou partir para outro caminho aí e vamos ver o que dá. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa. Então, pode colocar, por favor, Patrícia? Na verdade, no momento, eu estou trabalhando com esses 5 aplicativos aí. O primeiro é o Padlet. Eu acho que muitos aí, alguns amigos aí, né, colegas, já conhecem, trabalham, já tem uma habilidade também, mas assim, Padlet, né, que é um mural digital. Então, esse é o nosso... Eu falo que esse Padlet é um dos professores, todos estão usando usando aqui na escola. Na verdade, ele é um mural digital de registro. Aí, vai um pouquinho da criatividade, sua necessidade, o que você quer focar nisso. Eu coloquei depois alguns exemplos aqui, como eu estou trabalhando, mas esse é vamos dizer que é o nosso carro-chefe de registro aí. Então, todos eles que eu estou comentando, eles são compatíveis no Google Classroom. Você consegue baixar as suas listas lá da sede, assim, todos os alunos, e você consegue desenvolver as atividades. O PET Colorado, que na verdade é uma plataforma de simulação, e além de matemática, física, ciências, química, tá? Então, você quiser fazer uma demonstração, porque assim, online aqui a gente tem uma clientela assim, considerável que estão participando online, presencial muito pouco, sim, muito pouco comparando com online. Então eu falei, vou partir por aí para demonstrar para eles. O Quizzes, né, essa também é uma proposta que eu coloquei para eles, assim, para a gente fazer eu falo que é uma revisão do conteúdo semanal, então a gente pega, a gente joga, né, o quizzes, aí eu monto quizzes com algumas habilidades em relação ao conteúdo que a gente está trabalhando. Eu vou lá,
cria as questões, ou também tem um banco de questões que você pode estar usando. Esse WordWall, que eu usei um pouquinho ele, sim, mas ele você pode criar cruzadinha, a galera de português, assim, de linguagem, cruzadinha, caça-palavras, enfim. Você pode criar e também pode pegar do banco. E esse aqui, o Matbom, que também chama Polypad, que além de uma plataforma, você pode criar plano cartesiano, deixa eu lembrar aqui o outro, ângulos, que é o que eu trabalhei agora, eu já vou mostrar para vocês. Então, assim, são 5 que eu estou trabalhando no momento. Lógico, tem muito mais, mas para mim é a necessidade do momento. Então, eu estou trabalhando esses 5 aí. Tenha muito mais, só que todos esses, né, os outros também que eu tenho aqui, todos compatíveis com o Google Classroom. Então, se você criar uma atividade, já vai direto para o Google Classroom, ele puxa a sua lista de alunos, enfim. Você cria aí uma atividade com menos, assim, vamos dizer, menos trabalho, você que adicionar aluno por aluno. Então, ele meio que faz essa busca para vocês. Ele já pega todos os alunos da sede. Então, por isso que eu estou trabalhando com esses 5 aplicativos. Então, na verdade, o foco, né, dessas atividades assim, que eu pensei um pouquinho é usar o uso das tecnologias mesmo para tentar interagir mais com os alunos, buscar aí a participação deles, usar também o uso da tecnologia no sentido de estudo, da pesquisa. E, na verdade, essa ideia de sala invertida, eu estava fazendo, né, depois numa conversa aí com a Patrícia e com a Gislene, que eu falei, elas falaram, essa ideia de sala invertida. Então, na verdade, eu estava fazendo, mas não estava pensando nada em sala invertida. Na verdade, eu estava só fazendo essa prática mesmo, mas sem pensar nisso. Então, essa foi o caminho que eu estava trabalhando aí. Aí, agora, na verdade, os próximos slides, depois, se precisar, até mostro para vocês, não tem problema nenhum. Na verdade, foi algumas atividades que eu trabalhei da apostila, Aprender Sempre, e fiz a relação aí com os aplicativos, né? Essa é uma atividade que eu trabalhei, eu só não lembro agora a página que deixei marcadinho, mas é uma atividade do 7º ano, onde você trabalhou áreas, né, de figuras planas. E, na verdade, assim, eles fizeram a apostila, normal, tudo. Só que eu falei assim, vamos registrar isso. Então, esse aplicativo que eu trabalhei seria o PET Colorado, que é uma simulação de algumas atividades, e eu pedi para eles reproduzirem o que estava na apostila. Então, na verdade, eles pegaram lá todas as atividades que eles tinham feito na apostila e desenvolveram. O que eu achei interessante é o que, primeiro, eles fizeram, sem preocupação de acertar e errar, e na hora que eles começaram a montar essas figuras, né, aqui no aplicativo, esse aplicativo ele mostra a área e o perímetro, né, da figura em questão. Então, eles começaram a desenvolver, então eles pegaram todas as figuras propostas lá na apostila e fizeram no aplicativo. Depois eles salvaram para mim, né, baixaram aí as atividades e mandaram tudo isso no Google Classroom para mim. Então, eles demonstraram, fizeram todas as figuras e anexaram para mim. E aí a gente fez uma correção, ó, o que ele tinha colocado na apostila com a ideia aí do aplicativo. Então, tem algumas figuras aí em sequência, mas essa foi uma atividade que é da apostila. Eu tenho 7º anos e 9º anos aqui no Juraci, e daí a gente fez essa atividade que foi proposta na apostila. Aqui, depois eu acho que tem esse Padlet, na verdade, assim, quando a gente trabalhou com os números racionais, antes de iniciar, eu pedi para que eles, né, os alunos, esse é o carro, vamos dizer assim, o carro-chefe que todo mundo
aqui na escola está usando. O que eu fiz realmente? Eu pedi para os alunos fazerem uma pesquisa. Penal, quero saber números racionais. E fiquem à vontade. Fiquem livres aí para você fazer pesquisa. E daí, o que eles começaram a fazer? Foram lá, começaram a ver o que é retas, né? Enfim, todo o processo de números racionais. E eu falei assim, agora vocês vão registrar para mim isso. Então, esse painel digital, né, que é o Padlet, eles registraram tudo aí em forma de vídeos, fotos, textos, sei lá, exercícios. Então, ele aceita todo tipo de arquivo. Então, esses arquivos que ele colocou para mim. Aí, depois que eles fizeram essa pesquisa, assistiram às aulas do CPSP, a gente deu continuidade na apostila, nas atividades, né? Mas esse carro-chefe, né? Isso aqui, o Padlet, na verdade, como eu falei, é um painel digital, que eles ficam alimentando os alunos, eles que criam. Na verdade, eu só dou o tema, falo, agora eu quero que vocês pesquisem. Eles vão pesquisando, depois, em outro momento, em aula, a gente conversa, a gente discute, aí a gente faz as definições, faz as atividades propostas. Mas o interessante desse Padlet é o seguinte, nesse momento, eles fizeram um registro, mas no decorrer do ano, esse Padlet ele vai estar lá nesse painel, eles podem continuar alimentando. Então, você não deleta, não excede esse tempo, ele fica lá arquivado. Então, os alunos têm acesso, né, porque o link vai ficar disponível para eles, e todo momento eles ficam arquivando. Aí tem alguns professores também que fazem parte aí de alguns painéis, e eles vão alimentando esses painéis. Eu acho que tem mais um também, Patrícia, se puder depois compartilhar, que é onde eu trabalhei com eletiva, com os 7º anos. Também, isso. Aí, que eu estou trabalhando alguns eixos temáticos, né? Daí a gente fez sobre o limite do limite, empatia, cidadania. E os alunos foram alimentando. Eu falei, dei o tema, a gente conversou antes, vimos os vídeos CMSP, todo o material, e aí eles foram alimentando esses painéis aí do jeito que eles fizeram a pesquisa deles, tudo certinho. Então, assim, é um painel também que está disponível, eles podem a todo momento estar voltando, alimentando. A única restrição desses painéis aí, restrição assim, você que comanda, né, o professor que comanda. Você pode tirar arquivo, pode excluir uma publicação não tão interessante assim, né? Enfim, alguma coisa que não ficou legal, você pode estar editando, mexendo. No restante, os alunos que estão trabalhando e praticando aí, tá? Então, esse é um dos aplicativos que eu trabalho, tanto na área de matemática, de português, né? Enfim, qualquer matéria eles estão trabalhando, mas eu, particularmente, todos os registros estão feitos tudo em painel digital, que esses painéis estão sendo compartilhados no Google Classroom. Então, os alunos podem, a qualquer momento, acessar, eles ficam ali na sala, tudo certinho, tá? Daí você faz a montagem de sua sala do jeito que você achar legal, né? E fica disponível para eles, esse material, sempre. Para pesquisa, estudo, enfim. Esse aqui, acho que a Patrícia falou, que é o Matchgon, que eu trabalhei com os 7º anos, na verdade, eu trabalhei a construção de ângulos aí. Então, ele pede lá para você construir. Depois eu posso até mostrar, deixei pronto algumas coisas. O que eles fizeram? Eles pegaram e desenvolveram a montagem dos ângulos. Eles pegaram, e eles criaram os ângulos aí, como tinha aí o transferidor de graus, eles desenharam, quero um ângulo de 40, eles iam lá montar o ângulo de 90. Então, qualquer ângulo, né, eles montaram. Além desses 3 ângulos aí que foi pedido, eu fiz mais alguns com eles ainda. Então, também quem não tinha transferidor conseguia fazer a montagem, a visualização do ângulo, tudo certinho. Então, esse foi mais um, e eu uso ele ainda, né, estou usando ele bastante. Foi para a criação de ângulos, construção de ângulos.
Isso daí, em tecnologia, também foi mais uma proposta que a gente está trabalhando essa cultura maker, né? Aqui na escola, narrativa, enfim. Eu tinha uma proposta na apostila que era criar máquina simples. Uma coisa bem tranquila, cortar, colar, mas ele dava algumas ideias, de princípio, de roldando, enfim. E o que eu trabalhei com eles? Eles fizeram, só que eu falei, eu quero o registro disso, né? Porque tem alguns alunos que eu não estou. E eu dei total liberdade para eles e eles criaram vídeos. Né? Eu falei assim, então registra para mim esses vídeos. Já que vocês queriam tanto trabalhar com vídeos, né? E eu fui alimentando essa ideia neles. Fique à vontade, faça isso, faça isso. Inclusive, até compartilhei alguns vídeos. Então, em cima desse tema, que é uma coisa bem simples, né, na apostila de tecnologia, a proposta não era nem tanto a questão de construir as atividades, aí, que era algo prático, mas como eles iam registrar, como eles iam mostrar para mim. E aí foi a ideia do vídeo. Né? Então, é bem simples as atividades aí que está na apostila, e eles criaram alguns vídeos. Aí, deixei os alunos bem à vontade, porque eles têm uma facilidade. Então, alguns criaram vídeo normal, outros usaram alguns outros aplicativos. Professor, posso fazer isso? Fica à vontade. Fui alimentando. Pode. E aí, a gente foi conversando, alinhando, aceitando, e eles foram criando. Eu acho que tem até uns vídeos disponíveis que eu deixei para... o Quizzes aí, eu faço jogo, né? Aí, não sei se todo mundo conhece, mas esse quiz, assim, você cria as perguntas e respostas, né? Mas ele deu uma variada quando faz tempo que eu uso ele, mas agora ele tem questão de poder, virou mais um jogo, né? E aí tem ranking, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, então se torna uma disputa, tem algumas estratégias que os alunos precisam criar, além de estar, né, alinhado com o conteúdo, porque eu sempre trabalho em relação ao conteúdo que foi desenvolvido na semana antes, e eles vão alimentando, vamos jogando, vão assim, disputando, e depois a gente vai vendo, qual foi os erros. Aí coloca a pergunta, né, dá para você, por que errou, por que acertou, enfim. Daí a gente consegue fazer uma análise, um balanceamento de como eles foram, quais são algumas habilidades que estão legais, que eles precisam melhorar, e a gente vai alinhando tudo isso. Então, isso é um pouco que eu estou trabalhando aqui no Juraci, né? Como falei, são algumas ideias, algumas propostas, tem algumas dificuldades, às vezes ali você tem que ajudar o aluno, você tem que mostrar, você tem que ajudar ele às vezes nem sabe mexer, então, com todas as dificuldades, alguns alunos têm facilidades, a gente vai alinhando, vai trabalhando, e vou dizer assim que esse primeiro semestre, assim, teve algumas respostas legais. Dá para melhorar mais, dá para praticar mais, dá para conhecer, mas essa é um pouquinho da proposta. Como eu falei, por exemplo, o Padlet que a gente fala, eu falei que a gente é o foco aqui no Juraci, que a gente usa. Então, a culminância da letiva, de toda a escola aqui, a gente, como não dá para fazer uma outra proposta, assim que a gente pensou, vamos fazer tudo via Padlet, aí a gente consegue abrir esses painéis digitais. Mas esse é um pouco da proposta que a gente está trabalhando no Juraci. Ok? Gilberto, obrigada. Eu vou passar os 2 vídeos que você compartilhou, que você recebeu, né, como produto final dos seus alunos, né? Então, eu vou compartilhar com vocês.
Olá, como vai? Nesse vídeo, eu ensinarei como fazer uma rodando. Pegue os seguintes objetos que eu irei pedir. Os objetos são 2 palitos de sorvete, um palito de churrasco, um tubo de canetinha, um pedaço pequeno de papelão e cola quente. Primeiro passo. Pegue um dos palitos de sorvete e corte no meio. Pegue cola quente e cole. Segundo passo. Recorte um pedaço de tubo de canetinha desse jeito. Terceiro e último passo. Coloque o palito de churrasco dentro do tubo de canetinha e cole com cola quente, como vocês estão vendo. E pronto, a rodana está pronta. Gilberto, muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade. Eu sei que ainda tem mais alguns materiais, depois fico à vontade aí, fico à disposição para compartilhar, tá? A gente vai tentando, a gente vai trabalhando, vai tentando de algum jeito, né? Às vezes dá errado, dá certo, mas vamos embora, vamos. Nossa, Gilberto, parabéns pelo trabalho, viu? Você tem que mostrar mais desse trabalho, porque é uma riqueza tudo isso que você mostrou. Legal. Né, Paty? Ele é quietinho, não fala muito, a gente fica escondido aí, tem que... Não, legal. Tem que divulgar, viu? Coisa boa assim tem que mostrar. Parabéns. Sim, outra coisa, que riqueza esses vídeos, hein? Que os alunos elaboraram. Sim, até inclusive mandei para a Patrícia ontem, eles criaram aí assim, como eu deixei eles à vontade, eles estão criando, estão fazendo. E eles criaram questão de memes aí foi junto com a professora de artes, aí estão evoluindo aí. E eu gostaria agora agradecer em primeiro lugar, né, Jô, a participação de todos vocês, do Gilberto, da Ariceles, da Elaine, das professoras Patrícia e Daniela, e também os coordenadores. Os coordenadores também são muito parceiros nossos, né? Os coordenadores, a Fernanda, Arthur, a Giovana e o Amálio. Obrigada a todos vocês. A gente sempre conta muito com a ajuda de todos.